domingo, dia 11 de abril de 2021, estaremos cultuando ao Senhor em mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Cultue ao Senhor conosco. Haverá um culto novo, culto lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Eu vou encontrar-te lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Tais glórias nunca vi, mas eu sei. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu sou o pastor Eberson Davi e juntamente com a minha esposa Madalena e as nossas duas filhas Beatriz e Isabela, nós somos missionários na vila de Montargil, em Portugal. E juntos nós estamos levando o Cordeiro para as nações. Agradeço desde já você que está conosco neste domingo ou no dia que você está vendo esse culto. E desde já gostaria de pedir a você para deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Eu gostaria de convidar você a ler juntamente comigo na Bíblia, na palavra do Senhor, no Salmo 103. E hoje o nosso culto ao Senhor é um culto de gratidão, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, agradecendo ao Senhor por esses 3 meses no qual nós passamos cultuando em nossos lares, cultuando de forma online e cultuando ao Senhor porque Ele é bom e eternas são as suas misericórdias. Então, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é a que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E no versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Versículo 9. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. E para fechar, no versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Amém. Já imaginou se o Senhor retribuísse de acordo com os nossos pecados? Coitado de nós. Mas graças a Deus o Senhor é longânimo, é benigno, é misericordioso. E por isso nós estamos louvando ao Senhor neste dia. E hoje nós estaremos louvando ao Senhor com os nossos irmãos do Brasil, os nossos irmãos aqui de Montargil, de Pão de Açúcar. Então, convido você a louvar juntamente com o nosso amado Beto, cantor lá do Brasil, com a família Biscaia novamente. E estaremos também louvando hoje com os nossos amados romenos, cantando em português novamente, em mais um culto, Cosme e Lúcia. Então, meus amados irmãos, vamos louvar o Senhor. E sem vigor, se Jesus meu Salvador, tira todo o meu pavor, ao teu lado, Jesus, quero andar, ao teu lado quero andar. Mais a te amar, cada dia quero orar, seja assim
derrador. Quem se importa se eu cair? Quem está a meu favor? Sei Jesus é o meu protetor. Ao teu lado quero andar, sempre mais a te amar. Cada dia quero orar. Seja assim, meu Jesus, seja assim. Quando a vida eu deixar e este corpo se enterrar, a minha alma ao teu cuidado confiarei, meu Jesus, confiarei. Ao teu lado quero andar, sempre mais a te amar. Cada dia quero orar. Seja assim, meu Jesus, seja assim. Quem vê meus olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei. O meu sorriso, que muitas vezes eu o disfarcei. Por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas na vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. La 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 la. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo
até tudo passar. A vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas na vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas na vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor, e agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E agradeço, meu Senhor, e agradeço, meu Senhor, e agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nós vamos cantar 2 cânticos. O primeiro diz que Cristo é realidade. E essa é a experiência daqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo no seu coração. E porque Cristo é realidade, se ardente deserto nós atravessarmos, a certeza que nós temos é que Ele nos guia. Cristo é realidade, Cristo é realidade, não é um
se o deserto nós atravessarmos, Ele nos guia. Se ardente deserto eu atravessar, no caminho Deus me guia. Se nesse deserto desanimar, eu encontro confiança, e cada dia certo estou, mais perto está a minha pátria. Se ardente deserto eu atravessar, no caminho Deus me guia. Se ardente deserto eu atravessar, no caminho Deus me guia. Se nesse deserto desanimar, nele encontro confiança, e cada dia certo estou, mais perto está a minha pátria. Se ardente deserto eu atravessar, no caminho Deus me guia. Como nós estamos cultuando ao Senhor hoje, um culto de gratidão, de louvor e adoração ao Senhor, nossa mensagem, nossa pregação hoje será sobre este tema, gratidão ao Senhor. Mas você pode se perguntar, mas gratidão ao Senhor num momento tão terrível no qual nós passamos, no momento onde o coronavírus atinge números alarmantes. No Brasil, esta semana, nós batemos recordes atrás de recordes de número diários de mortes. Esta semana no Brasil, nós tivemos a única vez na história onde se registrou mais mortes do que nascimentos. Então, como você vai agradecer ao Senhor? Como dar graças ao Senhor? Como ser gratos ao Senhor diante de tantas coisas terríveis que estão acontecendo em nosso país e no mundo? Aqui em Portugal também nós temos visto que essa semana o número de mortes devido ao coronavírus, depois que o governo flexibilizou a quarentena, nós também tivemos os números de mortes aumentar, de casos aumentarem, de mortes e de casos aumentarem. Então, como ser gratos ao Senhor? Mas, meu irmão e minha irmã, convido você a meditar na palavra do Senhor, por que sermos gratos a Ele. E convido a você a abrir a vossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E a palavra do Senhor diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para contigo. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela nos afirma que em tudo devemos dar graças. Então, quando a palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graça em tudo, até mesmo nesta situação terrível que vivemos. Devemos dar graças ao Senhor em tudo. Infelizmente, muitos durante os nossos dias atuais têm desacreditado na palavra do Senhor. Têm dado mais ouvidos aos noticiários, às notícias que chegam até nós, e muitas delas são notícias terríveis. Muitas pessoas hoje têm baseado a sua vida em teorias, e muitas dessas teorias conspiratórias. Mas será que o Senhor perdeu o controle de tudo? Será que o nosso Deus soberano deixou de ser soberano? Será que o controle de toda a humanidade está nas mãos de homens e mulheres que
conspiram contra a humanidade, meus amados, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Não se esqueça disso. Todo o mundo, todos os governos estão sob o controle do Senhor. E o Senhor usa os seus meios, os seus propósitos da maneira dele. Então, como nós lemos neste versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 e 18, vamos dar graças ao Senhor. Vamos levar as nossas vozes aos céus, vamos dobrar os nossos joelhos em oração e darmos graças ao Senhor. Esta semana, aqui em nosso lar, nós tiramos uma semana para somente agradecer ao Senhor. Em todas as nossas orações, nós somente estamos agradecendo. Nós estamos louvando ao Senhor pelas suas grandes misericórdias, pelos seus grandes feitos. Você já tirou uma semana orando ao Senhor somente agradecendo a Ele? Ele convida a fazer o mesmo. Tire uma semana ao Senhor somente agradecendo. Não peça nada, somente agradeça. Mas você pode estar se perguntando, mas agradecer o quê? O que o Senhor tem feito por mim para que eu possa agradecer? Meus amados, ai de nós se não fosse o comando do Senhor em nossas vidas, as misericórdias do Senhor em nossas vidas. Creio que poderiam estar vivendo tempos muito mais difíceis ainda. A palavra do Senhor diz que virá tempos ainda muito terríveis. E se o Senhor não abreviasse esse tempo, nem nós, os seus escolhidos, os salvos no Senhor, aguentaríamos. Então, meus amados irmãos, tudo que tem acontecido, por mais fora do controle que você possa imaginar que esteja, mesmo assim, tudo está no controle do nosso Deus e por isso nós devemos dar graças. No Salmo 103, que nós lemos no início desse culto, fala um pouco sobre isso. Bendizer ao Senhor. Bendize a minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então, amado, vamos bendizer ao Senhor, vamos declarar ao Senhor que Ele é bom e que eternas são as suas misericórdias. Será que nossas orações somente são feitas quando precisamos pedir algo ao Senhor? Será que nós somente lembramos do Senhor quando as coisas vão mal? Quando a nossa vida está caminhando para o precipício? Meus irmãos, saiba que nosso Deus nos vê como filhos. Nós, como pai, nós queremos dar coisas boas aos nossos filhos. Nós o amamos. É muito difícil acontecer de haver pais e mães que querem o mal para os seus filhos. Se bem que nós, esta semana, temos visto notícias terríveis. Até mesmo uma mãe matando seu filho, um casal matando uma criança. Mas a palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 49, versículos 15 e 16. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do seu filho no ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Então o Senhor nos ama. Lembre-se disso. O Senhor lhe ama, o Senhor nos ama. Mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, Ele nunca se esquecerá de nós. E olha que para uma mãe se esquecer de um filho, o amor de uma mãe é o amor mais profundo que conhecemos, humanamente falando. E o Senhor diz que mesmo que essa mãe, ou mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor nunca se esquecerá de nós. O amor do Senhor é muito maior do que o maior amor que nós conhecemos, que é de uma mãe. Mas o Senhor, Ele é tremendo em misericórdia. Meu amado irmão, nunca se esqueça disso.
Nós devemos agradecer ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom. O livro de Salmos é um livro tremendo, onde nós vemos grandes salmos de louvor e adoração, grandes salmos de Davi, diversos outros salmos de outros autores, mas a maioria foi escrito pelo rei Davi. E o rei Davi, ele agradece ao Senhor em muitos desses salmos. Muitos salmos, nós veremos salmos de gratidão ao Senhor. Mas anterior ao livro dos Salmos, nós temos o livro de Jó, que é um dos livros mais antigos do Velho Testamento. Creio que todos já ouviram falar a história de Jó. Jó foi o servo sofredor, foi aquele homem que o Senhor disputou com Satanás ali e colocou Jó como exemplo de homem reto, temente ao Senhor. E Jó não pecou. Mesmo depois que perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde, seu casamento veio à bancarrota, mas mesmo assim Jó não blasfemou contra o Senhor. Ele não deu as costas para o Senhor. Mesmo assim ele agradeceu e ele foi grato ao Senhor por tudo que ele fez. E num dos últimos capítulos do livro de Jó, podemos ver Jó narrando assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então Jó tinha experiência com o Senhor para poder falar isso, que o Senhor tudo pode e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido ou pode ser frustrado. Então, meus amados irmãos, tudo que temos visto e acontecido, o Senhor tem o controle. O Senhor sabe de tudo que vai acontecer. O Senhor sabe da maldade humana, da maldade do coração humano. Nada disso está passando despercebido da justiça de Deus. A palavra do Senhor diz que tudo que nós plantarmos em vida, nós estaremos colhendo em vida. E também após a nossa vida. Tudo que nós plantarmos, nós colheremos. A justiça do Senhor excede qualquer tribunal, qualquer Suprema Corte existente em todo o mundo. Nós vemos justiça sendo criadas muitas vezes por homens injustos. Porém, o Senhor é justo e tremendo e misericordioso. O Senhor, Ele não vai deixar o seu filho ser desamparado, como não deixou Jó desamparado e nenhum outro homem e mulher da Bíblia. A palavra do Senhor é cheia de exemplos de homens e mulheres que foram tementes ao Senhor, que passaram por diversas provas, por diversas aflições, angústias, quase morte, mas não se voltaram contra o Senhor. Não foram ingratos. Pelo contrário, demonstraram gratidão ao Senhor. E podemos dizer como exemplo Abraão, Jacó, Paulo, Ana, Davi e muitos outros. Porém também, assim como nós temos exemplos de gratidão, nós também temos exemplos de ingratidão. Podemos citar como um grande exemplo de ingratidão o povo de Israel. O povo de Israel, depois de ver 10 milagres tremendos, de vivenciar a libertação do Egito, depois de 10 pragas sobrenaturais e a travessia do Mar Vermelho, de maneira miraculosa, puderam ver com seus próprios olhos uma nuvem que protegia-os do sol durante o dia e trazia aquecimento, uma chama de fogo que trazia aquecimento durante o frio da noite. Eles puderam ter alimento fresco através do maná que o Senhor enviou durante o dia, e aquele alimento supria todos os dias. Era o alimento diário. Se deixasse para amanhã, estragaria. E este povo se voltou contra o Senhor. Esse povo, ele murmurou contra Moisés, ele queria voltar para o Egito. E diante dessa ingratidão, o Senhor permitiu que aquele povo ficasse 40 anos no deserto.
que toda aquela geração morresse ali mesmo onde eles estavam. Um grande exemplo de ingratidão. Meus irmãos, não seja ingrato como o povo de Israel foi. Mas podemos também ver como exemplo de ingratidão os 10 leprosos curados por Jesus. Vamos ler lá em Lucas 17, versículos 11 a 19. Diz assim: e aconteceu que indo ele, ou seja, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que eles, indo, ficaram limpos. Aqueles 10 homens leprosos, que não tinham esperança, clamaram ao Mestre, clamaram Jesus, clamaram pela cura e foram curados. E ainda prosseguindo, e um deles vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E respondendo Jesus disse, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Somente um daqueles homens voltaram para louvar, agradecer e exaltar sua gratidão ao Senhor. De 10, somente um. Meus amados, será que nós somos esse um? Nós devemos agradecer ao Senhor pelo simples fato de nós estarmos vivos hoje. Não sei se você tem passado por angústias, tem perdido pessoas da sua família por essa terrível praga que tem sobrevivido sobre a nossa humanidade, mas lembre-se, tudo isso está no controle do Senhor. Seja como esse samaritano que voltou agradecendo ao Senhor, que não teve dúvidas sobre a importância de agradecer ao Senhor. Nunca esqueça disso, seja grato. Diz uma ilustração que uma professora levou aos seus alunos uma proposta para descreverem as 7 maravilhas do mundo. E ali os seus alunos ficaram discutindo, impressionados e muito motivados em listar quais eram as 7 maravilhas do mundo. E eles começaram a colocar no papel. E foi de unanimidade ali para todos, para a maioria deles, colocar no papel as muralhas da China, o Taj Mahal, as pirâmides do Egito, a Basílica de São Pedro, o Empire State Building e dentre outras construções humanas, Canal do Panamá. Porém, uma garota ficou muitos e muitos minutos ainda sentada na carteira e não conseguiu participar daquele momento de êxtase da turma. Quando a sua professora foi até ela e perguntou, você não conseguiu finalizar a tarefa? E ela, muito pensativa, parou e falou para a sua professora, professora, eu não consigo definir quais são as 7 maravilhas do mundo. A professora perguntou, mas você não conseguiu lembrar de nada? E ela falou, eu consegui, mas são tantas as maravilhas que eu não consigo encaixar somente em 7. E ela começou a listar. Para mim, as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, enxergar, saborear, rir, cantar, amar. Então, todos aqueles alunos e aquela professora ficaram emudecidos. Então, meus amados irmãos,
A maioria das vezes nós achamos que as grandes maravilhas, que as grandes fontes de gratidão são os grandes feitos que o Senhor pode fazer por nós, ou as grandes conquistas materiais e profissionais e intelectuais, os nossos diplomas pode alcançar. Achamos que só precisamos dar graças ao Senhor porque Ele fez alguma coisa por nós, alguma coisa material por nós. Mas, meu amado irmão, as grandes maravilhas que o Senhor tem feito por nós são imensas e imensuráveis. Só pelo fato de nós podermos estar vivos, podemos enxergar, podemos andar, podemos conversar, podemos respirar, são grandes as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Então seja grato pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas. Seja grato pelas pequenas coisas pelas quais você nem mais dá valor. Meus amados irmãos, seja grato ao Senhor neste tempo terrível, mas o Senhor tem cuidado de nós. Oremos. Senhor, grandioso Pai Celestial, Pai Santo, Pai Eterno, nesse momento nós queremos louvar e agradecer a Ti pelas Tuas grandes e eternas misericórdias. Ó Deus, muito obrigado por caminhar conosco, por andar conosco, por ter sobre o Seu comando todas as coisas. O Senhor és o Deus de maravilhas, o Senhor és o Deus de muito e és o Deus que se preocupa com nossos pequenos detalhes diários. Ó Deus, muito obrigado pelo nosso respirar, pelo nosso caminhar, pelo nosso enxergar. Muito obrigado pelo fôlego de vida, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado vida e vida com abundância. Muito obrigado porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar, para que hoje nós pudéssemos caminhar e termos a certeza da salvação. Ó Deus, abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, abençoe aqueles que ainda têm dúvidas da caminhada no Senhor, que eles venham caminhar com seus olhos firmes, focados no autor e consumador da nossa fé, que és o Senhor. Ó Deus, que nós possamos ter a cada dia um coração grato, um coração que é grato ao Senhor, um coração que não somente busca a Ti quando as coisas estão mais, quando estamos no fundo do poço, mas que nós possamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo das nossas vidas, mesmo quando as dificuldades se assolam sobre nós, mesmo quando as dificuldades, mesmo quando o anjo da morte passa sobre as nossas casas, que nós possamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo, porque todas as coisas estão sob o seu comando e sob o seu propósito. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que você seja tremendamente abençoado pelo Senhor. E assim nós encerramos mais um culto na missão de Montargis, Portugal. Desde já convido você a estar conosco nos nossos cultos presenciais aos domingos às 5 horas da tarde. Também às terças-feiras às 18h30. Então você é nosso convidado. Deus vos abençoe tremendamente.